Minha avó sempre evitou ser rotulada diretamente como bruxa, preferindo se descrever como espiritual e tratando suas práticas de leitura de tarô como algo feito por diversão para os habitantes da aldeia. No entanto, suas atividades frequentemente envolviam conselhos que incluíam feitiços ou práticas mágicas, embora ela corrigisse qualquer um que a chamasse de bruxa, pedindo que a chamassem simplesmente pelo seu nome, Maria Helena. Eu fui criado por minha mãe e minha avó, passando a maior parte da minha vida na casa dela na aldeia. Lá, testemunhei minha avó realizar rituais para atrair boa sorte ou afastar espíritos malignos. Ela sempre dizia que era melhor prevenir do que remediar, e isso incluía o uso regular de cristais, sal preto para alinhar portas e janelas contra espíritos malignos e queimando sálvia enquanto recitava orações nas manhãs de domingo. Apesar de crescer imerso nessas práticas espirituais e de bruxaria, eu nunca compartilhei das crenças profundas de minha mãe e avó em espíritos malignos ou em rituais para atrair sorte. Mesmo assim, nunca contestei essas práticas. Ao contrário, eu as observava participar ativamente, pintando árvores de branco para afastar entidades espirituais, bebendo água da lua que minha avó preparava mensalmente, entre outras coisas. Embora não fosse tão espiritual quanto minha mãe e minha avó, eu desenvolvi pequenos rituais pessoais ao longo do tempo. Carregar o talismã de São Micael que minha avó me deu quando criança, pendurar uma ferradura sobre minha porta da frente e até mesmo virar moedas para atrair sorte. Essas práticas não só me lembravam dela, mas também me proporcionavam um senso de segurança. No entanto, uma história específica sempre me intrigou. A história da bruxa no espelho. Na casa da minha avó, havia um armário no final do corredor, cuja única porta pintada de preto sempre foi um mistério para mim. Fui estritamente proibido de entrar lá, o que só aumentou minha curiosidade sobre o que poderia estar guardado ali. Quando tinha cerca de 10 anos, brincava de esconde-esconde com meus primos, quando minha prima Rebeca e eu decidimos nos esconder dentro do armário proibido. Para nossa surpresa, a porta não estava trancada, e encontramos um pequeno espelho oval pendurado na parede interna do armário. Minha avó nos encontrou rapidamente e nos retirou de lá, fechando o armário atrás de nós. Ela nos levou à cozinha para nos limpar e, em seguida, reuniu todos os meus primos para contar a história do espelho. Segundo ela, quando minha mãe tinha 1 ano, ela foi alvo de uma bruxa chamada Cláudia, possuída por um espírito maligno. Cláudia tentou várias vezes sequestrar e sacrificar minha mãe, lançando feitiços em sua família. Aos 5 anos de minha mãe, minha avó e alguns amigos conseguiram prender Cláudia, aprisionando sua alma no espelho. Por precaução, minha avó nos advertiu a nunca olhar diretamente para o espelho ou tentar entrar em contato com o espírito de Cláudia, com medo de que pudéssemos libertá-la inadvertidamente e desencadear um mal na aldeia. Essa história me fascinava, e por semanas eu implorava para minha avó me contar mais sobre o feitiço que usara para prender Cláudia, embora ela ficasse cada vez mais irritada e frustrada com minhas perguntas insistentes. Eventualmente, percebi que ela nunca me diria, e que provavelmente havia uma boa razão para isso, então eu desisti. Para ser sincero, havia esquecido completamente sobre aquele espelho e o espírito da Cláudia, até algumas semanas atrás. Minha mãe e eu nos mudamos para um estado diferente quando eu tinha 15 anos, e eu voltava para visitar minha avó a cada 2 meses. Desta última vez, minha mãe foi sozinha visitar minha avó, já que eu não pude sair do trabalho para acompanhá-la. 2 dias depois que minha mãe chegou à casa da minha avó,
Recebi uma ligação de um vizinho dizendo que minha mãe e minha avó estavam mortas. Dirigi até lá para falar com a polícia, que me informou que ambas haviam sofrido um infarto enquanto dormiam na mesma noite. Quais eram as chances? Não tive muito tempo para lamentar minha perda, pois imediatamente fui informado de que precisava pegar todos os pertences da minha avó e doar o que não queria guardar. Passei 2 dias percorrendo cada cômodo da casa, encaixotando todas as ervas e pequenas coisas aleatórias que ela guardava em lugares estranhos. Alguns dos meus primos apareceram e levaram algumas coisas para lembrar dela. Decidi manter a maioria das coisas e carreguei meu carro com o que consegui. Enquanto dava uma última olhada na casa, parei no final do corredor e olhei para a porta preta. Pensei em deixar o espelho lá, mas não achei que minha avó gostaria que eu deixasse algo tão importante para trás. Então peguei um lençol aleatório, abri a porta do armário e cobri o espelho antes de levá-lo para o meu carro e colocá-lo no banco de trás. Senti uma sensação ruim vindo do espelho, mas disse a mim mesmo que era apenas por causa das histórias que minha avó contava sobre ele. No final, decidi virá-lo de cabeça para baixo, cobri-lo com um lençol e prendi com uma gravata de cabelo antes de colocá-lo no fundo de um armário de armazenamento em minha casa. No início tudo estava tranquilo. No entanto, cerca de 3 dias depois de trazê-lo para casa, comecei a perceber que as portas do armário se abriam sozinhas a cada poucos minutos. Eu acordava, ia até o corredor e encontrava as portas escancaradas. Eu as fechava e seguia com minha manhã, só para encontrá-las abertas novamente depois do café da manhã. Fui revirando a caixa das coisas da minha avó até encontrar o que procurava: o pote de sal negro. Peguei-o e fui até o armário, onde despejei uma linha de sal sob as portas. Isso manteve as portas fechadas por alguns dias, mas ao retornar da mercearia, cerca de 1 semana depois, encontrei o sal espalhado pelo corredor e o armário escancarado novamente. Recordei outros rituais que minha avó costumava fazer para afastar espíritos malignos e os executei, mas nenhum parecia funcionar. A paranoia e a ansiedade começaram a tomar conta de mim. Em uma manhã, ao acordar, vi que o lençol havia sido jogado no corredor e o espelho estava posicionado de frente para mim. Foi nesse momento que decidi que o espelho não deveria mais estar dentro de casa. Após alguma pesquisa online, tentei limpar o espelho várias vezes antes de finalmente devolvê-lo ao armário. Deixei-o lá por 2 semanas e, quando nada mais aconteceu, decidi transferi-lo para o quarto de hóspedes. Embora eu continuasse verificando constantemente, nada de anormal ocorreu, e comecei a pensar que talvez tivesse conseguido me livrar dos espíritos malignos. Mas, como você provavelmente já imagina, estava enganado. A verdade se revelou quando fui despertado uma noite pelo som de uma mulher chorando. Levantei-me e olhei pela janela, mas não vi ninguém no quintal abaixo. Caminhei até o corredor e, seguindo o som do choro, acabei no meu escritório em casa. Olhei pela janela para o quintal da frente e a rua abaixo, mas tudo estava deserto. Confuso, retornei ao corredor, seguindo o choro até o andar de baixo e ao quarto de hóspedes. Ao abrir a porta, senti um arrepio repentino e lamentei não ter trazido meu cobertor. Empurrei a porta lentamente e olhei para dentro, mas o quarto estava vazio. A frustração começou a se instalar enquanto acendi a luz e examinei o quarto. Foi então que finalmente localizei a fonte do som. Ao ficar na frente do espelho na parede oposta, percebi uma figura feminina bloqueando meu reflexo. Ela estava de joelhos, com a cabeça baixa e os ombros tremendo enquanto chorava silenciosamente. A mulher usava um vestido preto de renda, seu rosto obscurecido por longos cabelos castanhos
que caíam sobre seu rosto e corpo. Avancei lentamente em direção ao espelho, parando a alguns metros de distância, atônito com o que via. "Olá?" perguntei surpreso. A mulher no espelho virou-se para mim e eu engoli em seco. Estava olhando para o meu rosto, mas não exatamente como eu me via no espelho. Ao me ver, ela parou de chorar e se ergueu, limpando o rosto vermelho e inchado com as mãos. "Quem é você?" sussurrou ela. "Você é a Cláudia?" perguntei. Ela assentiu, afastando os cabelos que caíam sobre o rosto e jogando-os para trás dos ombros. Franziu a testa e inclinou a cabeça, me examinando. "Você é neta da Maria Helena", murmurou ela, visivelmente impressionada. Balancei a cabeça. "Foi você, então?" "Eu? O que eu fiz?" "Você conseguiu expulsar o espírito maligno que me possuía todos esses anos?" Ela perguntou, inclinando-se para a frente e colocando as mãos no vidro. Fiquei sem saber como responder, pois não tinha ideia do que estava acontecendo e claramente não tinha conseguido resolver as coisas como planejava. Era surreal conversar com alguém preso dentro de um espelho. O reflexo do quarto ao redor de Cláudia ainda era visível, mas parecia que estávamos nos encarando através de uma janela. "Bem?" ela insistiu, esperando minha resposta. Assenti hesitante. "Sim, acho que fui eu." "Oh, obrigada", suspirou ela. "Há quanto tempo?" 40 anos, respondi. "E sua avó?" "Faleceu." "Sinto muito. E sua mãe?" "Também faleceu." Ela assentiu lentamente. "Eu sei que somos estranhos um para o outro, mas você poderia me libertar daqui?" perguntou ela com cautela. "O quê? Não. Você tentou prejudicar minha mãe várias vezes. Como eu posso ter certeza de que não fará o mesmo comigo?" "Não era eu. Era o espírito que me controlava para fazer essas coisas, mas você o removeu", disse ela, com um tom que denotava tristeza. "Desculpe, mas como posso saber disso?" Cláudia respirou fundo e concordou. "Você está certo. Não há motivo para você confiar em mim. Além disso, você não parece ser alguém versado em magia para me libertar, mesmo se quisesse." Ela parecia sincera, mas eu ainda desconfiava. Não me sentia confortável com a situação desde o início e ela estava certa. Mesmo que quisesse, não tinha ideia de como libertá-la. "Por que nos parecemos tanto?" perguntei finalmente. Ela deu de ombros. Fiquei olhando para ela por mais algum tempo, mas comecei a me sentir desconfortável com a semelhança entre nós. Deixei Cláudia no espelho, onde ela permaneceu por cerca de 4 dias, antes que as coisas tomassem um rumo pior. Notei que alguns objetos aleatórios estavam desaparecendo em minha casa, apenas para reaparecerem nos lugares mais estranhos depois. As luzes piscavam durante a noite e eu ouvia passos e risadas de crianças em diferentes cômodos da casa. Até Cláudia começou a demonstrar medo. "Você está assustado", disse ela um dia, quando entrei no quarto de hóspedes para fechar uma janela que se abriu sozinha. Silenciei. "Não fui eu, se é isso que está pensando. O feitiço que sua avó me colocou impede que eu faça qualquer tipo de magia." Olhei para ela e suspirei. "Tudo bem, então o que está acontecendo?" Ela ficou em silêncio por um momento enquanto eu a observava. "Você trouxe mais alguma coisa da sua avó para dentro desta casa?" ela perguntou. "Sim, muitas coisas como ervas, frascos com líquidos estranhos, algumas roupas, livros, coisas assim." "Coisas que ela usava para feitiços?" questionou Cláudia. "Bem, é possível." "Bom, então provavelmente é algo que você trouxe com você. Um espírito pode ter vindo junto com essas coisas." Refleti sobre isso por um momento. O que ela dizia fazia sentido, mas ainda não estava pronto para confiar totalmente nela. "Ok, então como eu me livro disso?" perguntei. "Você vai precisar de algumas velas e esperar até a noite", respondeu ela, olhando ao redor do quarto. Segui suas instruções
e após o pôr do sol, arrumei algumas velas e entrei no quarto de hóspedes. Posicionei as velas em um círculo ao redor do espelho, para que Cláudia pudesse me guiar através dele. Ok, você precisa acender essas velas, disse ela enquanto eu terminava de posicionar a última vela. Peguei um isqueiro e então peguei o pote de sal negro. Para que é isso? Questionou Cláudia. Abri o pote e afastei o espelho da parede, colocando-o de costas para mim. Depois fiz um círculo de sal ao redor da área do espelho. É para o caso de você estar mentindo e tentar escapar de alguma forma, respondi, colocando o pote de volta assim que terminei. Duvido muito que você pudesse me libertar. Você nem sabe como se livrar de um espírito, ela zombou. Ignorei seu comentário enquanto acendia as velas. Você precisa apagar as luzes agora, disse ela. Fiz o que ela disse e voltei para o espelho, ficando entre as velas acesas. Está feito, sussurrou Cláudia. Quando as velas começarem a derreter um pouco, você vai pingar um pouco da cera no espelho. Por que no espelho? Porque é mágico. Você pode usar a energia da magia para expulsar o espírito. Segui suas instruções. E agora? Sente-se no chão, de frente para o espelho, e feche os olhos. Pode sentir algo tocar ou respirar perto de você, mas não abra os olhos. Sentei-me seguindo suas instruções, enxugando as mãos suadas nas calças de tempos em tempos. Tentei me concentrar na minha respiração, lutando para não ficar nervoso. Depois de alguns momentos, uma rajada de vento frio varreu a sala, seguida pelo som de vidro quebrando. Esqueci o aviso de Cláudia e abri os olhos vendo o espelho partido em pedaços e a janela do quarto escancarada. Todas as velas estavam apagadas. Cláudia, chamei. Não houve resposta. Levantei-me e acendi as luzes novamente. Voltei para os pedaços do espelho e os recolhi. Estava quebrado em 6 grandes pedaços e o sal estava espalhado pelo chão. Coloquei a moldura do espelho no chão e tentei montá-lo, mas quando olhei para o reflexo, tudo o que vi foi meu próprio rosto. Cláudia havia desaparecido há muito tempo. Porra! Gritei frustrado. Joana, e ouvi uma voz cantar de fora. Caminhei até a janela e olhei para baixo, vendo Cláudia em pé no gramado da frente. Ela acenou para mim e percebi que seu rosto estava mudando. Observei de perto enquanto seu rosto se transformava do meu para um rosto de pele cinza escura, enrugada como couro. Seus olhos eram negros, fundos e do tamanho de bolas de golfe. Seu nariz pequeno parecia estar dividido ao meio. Seus lábios, da mesma cor da pele, estavam secos e cobertos de cortes. Eu a vi olhar para cima e segui seu olhar para ver um bando de corvos descendo em sua direção. Eles circulavam ao seu redor por alguns segundos antes de desaparecerem junto com ela. Segundos depois, todas as janelas das casas da rua explodiram, enchendo os quintais da frente com cacos de vidro. Os postes de luz piscavam algumas vezes, antes de também explodirem e se apagarem. A rua ficou mergulhada na escuridão, e notei que até a lua e as estrelas haviam sumido. Passei o resto da noite folheando os livros e diários da minha avó, procurando alguma ajuda, mas nada do que li parecia se aplicar à minha situação. Já se passaram 3 dias desde aquela noite, e a luz não voltou. Alguns dos meus vizinhos tentaram sair de carro, mas vimos enquanto eles desapareciam na escuridão circundante. A única evidência de que saíram são os gritos que ecoam, cortando a escuridão segundos depois de entrarem nela. Não sei se isso vai chegar a alguém, mas estou sem opções. Parece ficar mais escuro a cada dia, algo que eu nem achava possível. Mal consigo ver as casas ao meu lado. Só espero que ninguém descubra que a culpa é minha. Odeio pensar no que aconteceria se descobrissem.
Há uma floresta densa atrás da nossa escola, onde dizem que coisas estranhas acontecem. O matagal é um emaranhado que leva a árvores altas e arbustos espessos. A maioria de nós evita a área, cientes das histórias e lendas que a cercam. Algumas crianças relatam ouvir sussurros chamando-as. Outros dizem ter visto pequenas figuras correndo entre os arbustos. Há rumores de que pessoas desaparecidas estão enterradas ali. Os professores, claro, zombam dessas histórias. A senhora Circe era a mais cética. Ela não apenas ria das histórias, mas também ficava visivelmente irritada, expulsando os alunos da sala se os ouvisse falando sobre a floresta. Isso era estranho, já que ela era normalmente muito amigável e querida por todos, especialmente pelos meninos. A senhora Circe era jovem e muito bonita. No meio do ano letivo, a senhora Circe foi substituída por uma professora substituta, que nos informou que ela estava tirando uma licença prolongada. Não nos deram detalhes. Jacó, meu melhor amigo, tinha uma queda enorme pela senhora Circe. Ele parecia estar obcecado com sua ausência, quase enlouquecendo com isso. Tínhamos prática de futebol em um campo ao lado da floresta. E às vezes, um chute forte mandava a bola para dentro da mata, nos obrigando a ir buscá-la. Em uma dessas ocasiões, Jacó entrou na mata e, após alguns minutos de espera, comecei a me preocupar e a chamá-lo. Decidi entrar para procurá-lo, e assim que entrei na mata, senti uma queda de temperatura. Encontrei Jacó a uns 50 metros de profundidade na floresta. Ele estava transtornado. Eu mal conseguia ver seu rosto, já que era inverno e o sol estava se pondo, e qualquer luz restante era bloqueada pelas árvores. Eu a vi, ele disse com o lábio inferior tremendo. Quem? Perguntei. A senhora Circe. No dia seguinte, durante o que seria a aula da senhora Circe, ele insistiu que voltássemos à floresta. Ele jurava que a havia visto e não estava louco. Era irônico, pensei. Se a senhora Circe estivesse aqui e nos ouvisse, provavelmente nos expulsaria da sala. Mas lá estávamos nós, planejando ir para a floresta por causa dela. Hoje, depois do treino, ele insistiu. Está bem, concordei. Então, naquela noite, depois do treino, fomos para a floresta. Novamente a temperatura caiu assim que entramos. Havia um cheiro de mofo e uma sensação de estar sendo observado. Grilos chilreavam, ruídos de coisas se movendo nas periferias da minha visão. Admito que fiquei assustado. Era escuro e difícil de ver. Comecei a lembrar de todas as histórias sobre a floresta e quando vi claramente a silhueta de uma figura humanoide agachada em nosso caminho, disse a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Jacó não reagiu a isso, o que confirmou minha suspeita de que era apenas uma ilusão. Mas no escuro olhei para ele. Seu rosto estava sem expressão, seus olhos vazios. Chamei-o, mas ele não respondeu. Ele parecia estar no piloto automático, andando com um propósito, como se soubesse para onde estava indo. Chamei-o novamente, mas ele não respondeu. Ele começou a andar mais rápido, depois correu. Acabei perdendo-o, e meu estômago afundou ao perceber que eu estava perdido. Cada passo que eu dava, o estalar de galhos e folhas me lembrava que eu estava em um lugar proibido. O vento assobiando pelas árvores parecia sussurros, vozes me chamando, risadas de crianças ou sons de brincadeiras. Então a mata começou a ceder, e um pouco distante, passando por um riacho em uma clareira elevada, estava uma mulher familiar, nua, se banhando à luz da lua. Era a senhora Circe. E Jacó, ao pé da colina, ajoelhava-se e a adorava de forma grotesca. Senti-me atraído para me juntar a ele, como uma mariposa para uma chama. Estava prestes a entrar na clareira quando senti um puxão na camisa. Virei-me e vi um pequeno gnomo olhando para mim. Seus olhos pareciam maliciosos no início,
mas ele implorou para que eu ficasse quieto, me puxando para trás e dizendo: seu amigo é um desaparecido. Não há esperança para ele agora. A bruxa da floresta fez mais uma vítima. Saia agora e nunca mais volte. Não o escutei. Me soltei de seu aperto e voltei para a clareira. Cheguei ao ponto onde estava anteriormente, e em vez da bela mulher que eu tinha visto antes, havia uma bruxa enrugada e monstruosa. Ela mandou Jacó levantar os olhos para ela, e quando ele a viu, soltou um grito aterrorizado. A bruxa, vendo sua reação, soltou um riso satisfeito que ecoou pela floresta. Jacó, apavorado, tentou correr, mas a bruxa levitou, voou até ele e, com garras horríveis, agarrou seus ombros e o arrastou de volta. O gnomo reapareceu, puxando minha camisa novamente. Temos que ir, corra, disse ele. Eu não queria deixar meu amigo, mas os sons que ouvi dele e da bruxa sugeriam que não havia mais esperança. Ele era realmente um desaparecido. O gnomo me guiou para fora da floresta e me alertou para nunca mais voltar. Jacó nunca mais foi visto e a senhora Circe também não. A escola e a comunidade procuraram por eles por semanas, mas sem sucesso. As lendas sobre a floresta cresceram ainda mais, e eu nunca mais me aproximei daquele lugar. A bruxa da floresta fez mais uma vítima, e a memória de Jacó assombra a escola até hoje. Em minha defesa, geralmente sou um motorista extremamente cuidadoso. Basta perguntar a quem já andou comigo. Eles vão confirmar que sigo todas as leis de trânsito à risca e só ultrapasso o limite de velocidade em alguns poucos quilômetros. Estou explicando tudo isso para deixar claro que o que aconteceu não foi resultado de negligência ou imprudência da minha parte. O que realmente aconteceu foi que eu estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. No caso, uma bruxa. Isso mesmo, uma bruxa. Com chapéu pontudo e tudo. Eu nunca acreditei que elas existiam de verdade, mas aparentemente esse parece ser o caso, e eu sofri a ira total de uma certa noite há alguns meses. Estava voltando de um compromisso que levou cerca de 2 horas de trânsito para chegar, e o compromisso em si durou mais 3 horas. Quando finalmente terminou, eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Foi aí que os problemas começaram. Primeiro, começou a chover e o Google Maps não estava funcionando direito. Sim, eu sempre me certifico de que ele está atualizado, mas, por algum motivo, o sinal estava falhando. Talvez porque eu estivesse passando por muitos túneis. De qualquer forma, eu estava sem rumo. Isso poderia ser administrável durante o dia. À noite, porém, a situação era outra. Estava muito escuro para ler os sinais de trânsito. Não sei por que faltam postes de luz naquela rodovia, mas isso precisa mudar urgentemente. Continuei dirigindo apenas com uma vaga ideia de para onde estava indo. De vez em quando, eu olhava para o meu celular para ver se o aplicativo voltava a funcionar corretamente. Tentei até reiniciar o aparelho, sem sucesso. Antes de você dizer algo sobre usar o celular enquanto dirijo, saiba que não havia outros carros na estrada. Pelo menos até aquele momento. Honestamente, ela surgiu do nada. O carro dela era preto e as lanternas traseiras mal funcionavam. Então, como alguém poderia estar preparado para aquela situação? Eu nem a vi até que meus faróis iluminaram o para-choque dela. E nessa altura, eu já estava muito perto. Tentei frear. No entanto, ao perceber que meu carro não pararia a tempo, desviei e acelerei para passar por ela. No processo, meu espelho lateral raspou no carro dela. Eu ia parar e me oferecer para pagar o conserto da pintura, mas então verifiquei o retrovisor e vi que ela estava pegando outra estrada. Me senti mal, mas achei que o incidente estava resolvido. Eu estava errado. Foi só o começo do que seria a pior hora e meia da minha vida.
Cerca de 10 minutos após o quase acidente, notei um par de faróis no espelho. Não me preocupei até perceber que eles estavam se aproximando muito rápido. Pensando que estavam com pressa, mudei de faixa para deixá-los passar. Eles mudaram de faixa junto comigo e agora eu estava ficando preocupado. Imaginei que o motorista deveria estar bêbado ou algo assim. Então acelerei para tentar perdê-los. Em resposta, eles fizeram o mesmo e bateram no meu para-choque. "Parem com isso!" gritei. Eles bateram novamente e agora eu estava ficando irritado, o que, devo dizer, é uma coisa rara para mim. Todo mundo tem seus limites e eu tinha atingido o meu. Eles vieram para cima de mim de novo e desta vez entrei em outra pista antes que pudessem me atingir novamente. Então eu joguei o carro para o lado, batendo no deles. Foi só então que eu vi quem era essa pessoa. Um nariz longo coberto de verrugas, acompanhado de cabelos grisalhos, um chapéu pontudo, olhos amarelos doentios e uma expressão extremamente irritada, virou-se para mim. "Você vai pagar por isso", gritou ela, apontando uma unha longa e suja para mim. Tenho maneiras de me vingar de pessoas que não mostram respeito aos mais velhos. Minha boca se abriu e eu apertei os olhos confuso. Eu não pensei que ela fosse uma bruxa de verdade no início. No entanto, ela certamente parecia uma. Rapidamente superei o choque e respondi: "Olha, o que aconteceu lá atrás foi um erro honesto. Se pararmos com isso agora, podemos esquecer que tudo isso aconteceu. E sinto muito. Apesar de eu não sentir que a causa inicial de tudo isso foi minha culpa, eu queria encerrar o incidente sem mais problemas. Você deveria estar", disse ela, "e você deve aprender a olhar para onde está indo." "Bem", respondi, tentando não me irritar, "da próxima vez ajudaria se suas lanternas traseiras funcionassem." "Lá vai você de novo, culpando alguém. Não é minha culpa você ser cego como um morcego e ter a ousadia de fugir da responsabilidade sobre uma pobre velhinha como eu." "Então por que diabos você está dirigindo?" Com base em quão arregalados seus olhos ficaram, eu imediatamente soube que era a coisa errada a dizer. Se eu dissesse que ela não pegou bem, não faria justiça. Ela foi a loucura. "Como você se atreve?" ela assobiou para mim. "Por isso você conhecerá minha ira." Eu me preparei para ela bater no meu carro novamente. Em vez disso, ela fez algo muito pior. Ela puxou algo do porta-luvas, um velho livro de couro coberto de runas. "Sempre estou preparada para o caso de encontrar pessoas como você." Ela começou a murmurar algo que eu não conseguia entender. Parecia estar em algum tipo de transe. Vendo como ela estava dirigindo na época, eu não estava prestes a ficar por perto. Aproveitei para deixá-la para trás. Quando seus faróis desapareceram do meu retrovisor, eu, mais uma vez, tolamente, pensei que era o fim do problema. Respirei aliviado só para ver seus faróis novamente. Eu gemi. Claramente essa mulher não estava mentalmente bem. Foi quando lembrei do meu celular. Eu ia chamar a polícia. Então, quando verifiquei meu espelho novamente, deixei cair em choque. O que eu estava vendo não podia ser real, não é? Acontece que era. Algumas mudanças perceptíveis ocorreram no carro da mulher. Mais notavelmente, ele agora estava em chamas. Chamas azuis, que pareciam almas, circulavam ao redor dele. A sensação que eu estava experimentando então era semelhante a como alguém deve se sentir quando percebe que acordou um leão faminto. Eu estava determinado a perdê-la a todo custo. Infelizmente, meu carro só podia ir tão rápido. Ela me alcançou com facilidade e parou na faixa adjacente. Quando ela me olhou novamente, vi que seu rosto agora estava ainda mais afundado, com cabelos se movendo como vermes se contorcendo. Seus olhos eram completamente negros e ela sorria com dentes pontiagudos manchados de vermelho.
Pensou que poderia fugir, não é? Ela perguntou. Sinto muito. Foi tudo o que consegui gaguejar em resposta. É tarde demais para isso. Agora sofra minha ira. Ela apontou novamente e algumas das almas voaram em direção ao meu carro. Amaldiçoei quando uma delas apareceu na minha frente, mostrando o rosto de alguém que morreu com cacos de vidro nos olhos. Outra parecia ter morrido empalada, com base no fato de que um de seus olhos estava ausente, mostrando apenas uma cavidade vazia, escorrendo sangue. Entendi então que deviam ser pessoas que morreram por causa daquela mulher. E se eu também morresse, passaria a fazer parte de sua coleção de almas. Você vai fazer uma bela adição, brincou ela. Sua boca se abriu e uma longa chama disparou dela. Aos gritos, desviei rapidamente, esquecendo do muro de concreto que separava as pistas opostas. Eu xinguei e tentei me afastar. Ela bateu no meu carro de novo, me empurrando contra o muro. O carro dela devia estar fortalecido pela magia negra, porque eu não conseguia movê-lo, por mais que tentasse. Ninguém me escapa, declarou. Agora você vai se juntar às almas de todos aqueles outros infelizes. Ela estava prestes a lançar fogo novamente. Eu me preparei para uma morte ardente. Então a rodovia acabou e eu pude desviar meu carro. Infelizmente fiz isso muito rápido e acabei saindo da estrada. Meu carro capotou várias vezes antes de parar de cabeça para baixo em uma lagoa lamacenta. Gemendo, peguei meu celular e rastejei pela janela do motorista quebrada. Eu desmaiei de dor. Inclinei a cabeça para cima e encontrei a bruxa me encarando. Serve direitinho, ela gritou para mim. Agora, para acabar com isso. Ela levantou as mãos. O fogo girou ao redor delas e eu fechei os olhos, pensando que seria consumido pela chama. Meu Deus! Abri os olhos. Ela segurava um relógio de bolso. Estou atrasada para alimentar meu gato. Ela olhou para mim. Você teve sorte desta vez, mas se mexer comigo novamente, garanto que não escapará uma segunda vez. Ela entrou no carro e foi embora. Consegui ligar para a polícia através da chamada de emergência antes de desmaiar. Mandaram alguém investigar e eu acordei mais tarde no hospital. Perguntaram-me o que tinha acontecido e eu disse que fui jogado para fora da estrada, o que tecnicamente não estava errado. Algo peculiar aconteceu quando perguntaram sobre a descrição do carro. Eu não conseguia lembrar o modelo, apenas que era preto. Talvez fosse algum tipo de maldição que ela lançou, ou o acidente tenha bagunçado partes da minha memória. Eles estão investigando outro par de marcas de pneus no local. Um policial mencionou uma descoberta estranha. O metal deixado nos destroços parecia vir de vários carros, cada um com uma cor diferente. Não sei o que isso significa. No entanto, sei que não pode ser nada bom e por isso espero que esses policiais nunca encontrem essa mulher. Se você algum dia cruzar o caminho dela e a irritar, o melhor conselho que posso dar é pisar fundo no acelerador. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que achou do vídeo, pois isso vai ajudar muito. Obrigado.